Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que hoje vai prestar uma singela homenagem, né, ao professor Domingos Junqueira de Moraes, né? E foi um dos pioneiros da cirurgia cardiovascular no Brasil, né, e uma pessoa de uma extraordinária contribuição, né, para a cirurgia cardíaca brasileira, e que certamente vai ser destacado nas apresentações que vamos fazer agora, né? Eu, antes de começar, queria lamentar, né, que entre esses 3.000 brasileiros que estão morrendo por dia, nós perdemos o Conforte, né, lá em Santos, né, pela Covid, né, que era um dileto amigo, né, da minha geração, né, que é uma perda lamentável, né? E o meu compadre Teles aqui perdeu um irmão, está com a cunhada também entubada num estado muito grave. Eu perdi um irmão também, mas não foi de Covid, foi de uma neoplasia. Então, essa doença chegou para ficar, né, e não poupa ninguém. Então, vamos seguir a orientação da ciência, nos preservarmos, que a gente ainda tem alguma coisa para dar. Então, como foi combinado aqui, nós vamos ter 3 apresentações para essa homenagem ao professor Domingos de Junqueira de Moraes. A primeira será do Henrique Murat, que vai falar um pouco, depois ele vai passar a palavra para o Dr. Milton Meyer, e depois o Mário vai complementar essa apresentação, e depois todos nós vamos enriquecer as apresentações dele, porque quase todos aqui, todos, com exceção dos mais jovens, têm alguma vivência com o Dr. Domingos interessante para compartilhar, para isso ficar registrado e guardado nos nossos arquivos da academia. Então, com a palavra, o Henrique Murat. Vanderlei, só me perdoe, o doutor Eduardo Rocha, como presidente da sociedade, ele quer dizer umas palavrinhas antes da homenagem. Então, vamos... Me perdoe, eu interrompi. Primeiro ao presidente, depois a gente... Eduardo, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos, gente. É um prazer estar com vocês sempre. Só vejo gente amiga e gente que me inspirou a vida toda. E o doutor Domingos foi daquelas pessoas que sempre inspiraram a gente. A gente passava no congresso e a gente olhava para os decanos lá e falava: "Ô, doutor Domingos, ele foi o cara que pensou a hemodiluição." A gente passava e olhava: "Doutor Enio, olha, cirurgia sem SEC, coronária sem SEC, doutor Adib, mesma coisa." A gente era um daqueles ícones que a gente sempre passou com grande admiração, que fizeram da cirurgia cardíaca brasileira o que ela é hoje. A gente tem que agradecer e, sempre que puder, comemorar a vida desses grandes cirurgiões que passaram pelo nosso país, e nós tivemos a satisfação. Eu quero desejar um abraço a todos, muito cuidado. Eu estou muito triste, Conforte era um grande amigo. E vamos nos cuidar todos, nós precisamos chegar no fim dessa guerra com saúde. Um abraço a todos. Aproveite a sessão. Obrigado, presidente Eduardo. Vamos passar a palavra agora para o Henrique Murat. Henrique. Henrique, eu desativei teu som porque tinha barulho. Por gentileza, ativa de novo, por favor. Eu participei um pouco mais para ajudar o Milton a organizar essa sessão. Doutor Domingos, como todos nós, foi um norte, com uma pessoa que a gente sempre gostou muito. E sempre foi um professor da gente também. Eu me lembro que todas as vezes que eu tinha dúvidas, eram as pessoas que eu consultava. Professor Domingos, professor Adib, professor Braille, professor Enio, eram as pessoas que a gente ia perguntando para ter alguma informação. Só um minutinho, por favor. Gente, baixa o barulho. Nós somos netos. Agora, meu contato com o Dr. Domingos, como eu tinha vindo à residência do Dr. Dudley Johnson, ele tinha muita curiosidade de como é que tinha sido minha residência e o que ele estava fazendo de novo em coronária. Na época, ele era realmente muito inovador.
E sempre tínhamos contato sobre isso. Só que aconteceu que eu tinha esse contato muito de professor Domingos. Até que um dia eu fui a um congresso lá em Recife, o congresso do Dr. Carlos Moraes, e era um congresso de cirurgia cardíaca congênita, muito bom. E eu fui no avião com o Dr. Domingos, nós fomos conversando até lá. Quando eu cheguei no hotel, eu não tinha quarto. Eu só ia ter quarto no dia seguinte. Aí fiquei no quarto junto com o Dr. Domingos. E nós conversamos até as 4 horas da manhã. Realmente, eu passei a admirar o Dr. Domingos, como vocês não podem imaginar. Realmente, ele me ensinou, acho que numa noite ali, eu acho que ele me ensinou mais de cirurgia cardíaca do que eu tinha aprendido na minha residência inteira. Mas, na verdade, quem pode falar do Domingos? O Dr. Milton Meyer, que foi treinou com ele e foi um companheiro de toda a vida. E se alguém já leu o livro do Dr. Milton Meyer, eu sugiro que todos leiam. Ele tem umas tiradas excelentes entre ele e o Dr. Domingos. E o outro é o Mário, o herdeiro e o cirurgião de escola, e que pode contar tudo sobre a vida e a história do Dr. Domingos. Então, assim, eu passo a palavra para o Dr. Milton, porque eu acho que ele deve realmente começar essas aulas. Milton? Agora eu acho que tem o som. Tem som, perfeito, Milton. Tem som? É um grande prazer ver todos vocês aqui na minha frente. Quase que vocês eu não teria esse privilégio. Eu fiquei 44 dias internado e 7 dias do tubo. Atrapalhou minhas cordas vocais, por isso minha voz está um pouquinho diferente. Mas, graças a Deus, eu estou aqui com vocês e é um prazer muito grande. Dr. Vanderlei, presidente, os demais assistentes, é um prazer, uma honra para mim falar com todos vocês. Em 1938, chegou ao Rio de Janeiro um menino de 17 anos, vindo de Carmo de Minas, isso é uma cidadezinha no sul de Minas Gerais. Órfão de pais desde os 2 anos, era magro, franzino. Uma cabeça grande e os olhos vivos revelavam a sua inteligência. Era estudioso, bom aluno e cheio de planos. Tinha uma única dúvida. Ele não sabia se estudaria engenharia, como seu pai, ou faria medicina. Só menos de uma semana antes, ele me contou certa vez, ele se decidiu pela medicina. Formou-se médico na então Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, em 1948. A partir do 3º ano, ele trabalhava na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde o chefe da cirurgia era o Dr. Fernando Paulino. Domingos foi o primeiro residente de cirurgia na Casa de Saúde São Miguel. Sem dúvida, na época, um dos melhores hospitais do Brasil. Em 1954, o Domingos acompanhou um paciente que, após ser operado no Brasil, quis completar o seu pós-operatório no Mount Sinai, de Nova York. Domingos aproveitou a viagem e visitou Alfred Blalock, em Baltimore, e Richard Overholt, no General Hospital de Massachusetts, em Boston. Assistiu também ao 2º Congresso Mundial de Cardiologia em Washington. A grande novidade nesse congresso foram os pioneiros da cirurgia cardíaca apresentando seus primeiros resultados. Domingos ouviu Bailey, Harkin, Gross e Blalock dos Estados Unidos, Dubos da França, Crawford da Suécia e Brock da Inglaterra. E foi nesse congresso que Walton Lillehei apresentou a primeira série de pacientes operados para correção de cardiopatias com circulação cruzada. Domingos ficou encantado com o que viu e voltou para o Brasil
decidido a fazer a cirurgia cardíaca. Entusiasmado, ele contou para o doutor Fernando tudo que ele tinha visto. Depois de ouvi-lo, o doutor Fernando apenas disse: aqui na Casa de Saúde de São Miguel, você não opera nenhum paciente a menos que passe pelo menos 2 anos nos Estados Unidos com algum cirurgião cardíaco. Domingos não teve dúvida. Deixou sua esposa e os 2 filhos pequenos, o Mário e a Zuleika, em Carmo de Minas, pediu licença nos seus 2 empregos, sem vencimentos, e partiu para a América do Norte. No Hospital Episcopal da Filadélfia, ficou 1 ano e meio com Robert Glover. Glover, na época, era um dos cirurgiões com maior experiência com cirurgia digital mitral. Ele apresentou, no mesmo ano que o Domingos foi para lá, num congresso, quase 600 casos que ele tinha operado pela técnica digital. Depois ele ficou 6 meses comutando, Domingos, entre Minneapolis, com Lily High, e a Clínica Mayo, com o Dr. John Kirkland. Voltou ao Brasil no início de 1957, trazendo na sua bagagem, além dos conhecimentos, uma bomba Sigma Motor e os planos para construir um oxigenador de bolhas, igual ao que Lily High usava em Minneapolis. Com essa aparelhagem tosca, Domingos operou 19 cães. 15 cães sobreviveram. Comunicou ao Dr. Fernando Paulino que estava pronto para operar o primeiro paciente. Em 23 de setembro de 1957, o Dr. Domingos Edgardo Junqueira de Moraes tornou-se o primeiro cirurgião brasileiro a operar um coração aberto no Rio de Janeiro, e o segundo no Brasil e na América Latina. Em setembro de 1957, o único cirurgião que operava usando o coração-pulmão artificial era o Dr. João Hugo Filipposi, de São Paulo, com uma experiência em torno de 20 casos. Poucos meses depois, o Dr. Zerbini, junto com Jatene, no Hospital das Clínicas, fizeram os primeiros casos. Um dos pioneiros que é esquecido é o Dr. Arthur Domingues Pinto, de Santos, que mais ou menos na mesma época também operou com SEC. Ele foi o primeiro a operar a cirurgia da coartação da aorta no Brasil, Dr. Arthur Domingues Pinto. Nos primeiros 2 anos, Domingos operou 29 pacientes, que incluíam defeitos congênitos como CIA, CIV, estenose pulmonar e um caso de tetralogia de Fallot que sobreviveu e morreu aos 63 anos. A mortalidade foi de 25%, aceitável para aquela época. Em fins de 58, eu, ainda estudante, fui convidado pelo Domingos, Mário talvez não saiba disso, e para assistir uma cirurgia na Casa de São Miguel. Como ele, eu fiquei maravilhado e me encantei pela cirurgia cardíaca. Não é meu propósito hoje contar tudo que eu sei sobre o Domingos. O Mário vai fazer isso, com certeza. Pretendo contar apenas alguns fatos que revelam o cirurgião e o homem Domingos Junqueira. Domingos foi um desses homens que nunca se acomodaram com vitórias conquistadas. Foi sempre um inovador e ouvinte de sugestões. O Domingos era um cirurgião que levava sua profissão como uma missão e sabia bem o lugar que ocupava na história da cirurgia cardíaca no Brasil. Fora do hospital, ele era um homem afável, conversador, inteligente e sempre em dia com os acontecimentos do país.
Havia até um certo folclore sobre os seus esquecimentos e as suas confusões que ele criava. Ele mesmo alimentava essas histórias. Gostava de sentar-se num bar, beber um bom chopp e jogar conversa fora, como ele mesmo dizia. A primeira escolha acertada do Domingos, e que foi admirado por muita gente, foi sobre os oxigenadores. Ele percebeu que o oxigenador de bolhas que Lilray usava era o mais apropriado para o Brasil. Kerkley ainda usava o oxigenador de tela vertical de Gibbon nessa época. O oxigenador de bolhas era, para a época, o mais eficiente, mais fácil de construir e, principalmente, muito mais barato do que os outros. O interessante é que Filipozzi e também Zerbini vieram de viagens do exterior e construíram oxigenadores de disco. Os dois somente mudaram para oxigenadores de bolhas depois de visitarem o Domingos alguns anos após. O sistema para circulação extracorpórea usados naquela época exigiam grande quantidade de sangue apenas para o seu enchimento inicial, chamado prime volume. Dependendo do tipo de oxigenador e do tamanho do paciente, o volume variava entre 2 e 5 litros. Vocês podem imaginar o problema que isso causava para os bancos de sangue, tendo que arranjar sangue fresco nessa quantidade cedo de manhã. Na cirurgia experimental, além do animal a ser operado, era necessário sacrificar 4 ou 5 outros apenas para colher o sangue. Numa das operações experimentais de Domingos, os 2 animais doadores que ele conseguiu eram muito pequenos e o sangue colhido não deu nem para encher o oxigenador e a tubulação. Para não perder o dia, o Domingos acrescentou uma solução salina em grande quantidade no aparelho. O hematócrito do cão durante a SEC caiu para 12. O cão sobreviveu muito bem a quase 2 horas de SEC. Domingos percebeu o que ele tinha descoberto e passou a colher nas outras experimentais sangue apenas de 2 cães e complementar com solução salina. Da experimentação para usar a hemodiluição em pacientes foi um pulo, e isso em 1960. Domingos publicou e apresentou a hemodiluição em um congresso mundial no México. Zudi, em Oklahoma, e Cooley, em Houston, tiveram a mesma ideia e publicaram resultados meses depois de Domingos. Portanto, ele, sem dúvida nenhuma, é o pai da hemodiluição que todos nós usamos. Logo a seguir, ele passou a associar a hipotermia à circulação extracorpórea, associando o aparelho de Nazi-Zud. Mostrei a ele, certa vez, o trabalho de um grupo de Houston, onde usavam o retorno arterial diretamente na aorta, em vez do retorno pela artéria femoral, que todos usavam, todos os cirurgiões usavam. Depois de fazer uma experimental única, ele adotou a técnica e fazia esse acesso de rotina em todos os pacientes. Domingos era correto e exigente consigo mesmo e com todos os que trabalhavam com ele. Apenas para dar uma ideia de quem era o Domingos também, em Vitória, o Chalita está aqui, não sei se ele já fazia cirurgia naquela época, creio que não.
O Domingos operou 2 pacientes. O cirurgião local que convidou o grupo para fazer 2 operações pediu que o doutor Heleno Coutinho, cirurgião vascular, fizesse uma aortografia como demonstração. A ortografia naquela época não era um procedimento inócuo, pois consistia na introdução de uma longa e grossa agulha junto à coluna vertebral pelas costas para atingir a aorta abdominal, onde era injetado o contraste. Com o paciente na sala de radiologia e preparado para o procedimento, o Domingos perguntou ao médico a razão de ter solicitado a ortografia. O médico chamou o Domingos de lado e disse que era um paciente internado por outra razão, mas como era um homem rígido e estava muito bem, pediu ao Coutinho que fizesse o exame mesmo sem indicação. Domingos discordou da realização do exame e foi enfático. Se é para fazer em alguém sem indicação, vamos chamar um parente seu. Não permitiu o exame. Esse era o Domingos. O Domingos, há algum tempo, já pensava na possibilidade de fabricar no Brasil oxigenadores descartáveis. Na Universidade de Illinois, onde nós trabalhávamos, usávamos o oxigenador de Bentley, que era descartável e um dos mais vendidos na América naquela época. Ele foi desenhado e aprovado por DeWalt, que criaram o primeiro oxigenador de bolhas usado por Lehigh. O Domingos ficou na minha casa e ia todos os dias para o hospital comigo, onde ficava o dia inteiro. Ficou interessado no oxigenador e queria, de alguma maneira, levar de volta ao Brasil um aparelho com ele. O meu chefe, Dave Long, generosamente doou 2 aparelhos para ele. Domingos, com Valdir Jasbic e o mecânico Gilberto Santos, começaram a fazer um oxigenador descartável com placas de acrílico coladas umas às outras, tudo feito à mão e com os conectores de metal feitos no torno mecânico. Inicialmente, toda a produção era apenas para o consumo da equipe. Em São Paulo, a Adib Jatene, não sei o que houve aí. Estão me ouvindo ainda? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, Milton. A imagem sumiu. Mas isso aí também não precisam ficar me vendo o tempo inteiro. Basta me ouvir. Não, estamos vendo. Isso. O Domingos com o Valdir, eles fizeram, inicialmente, toda a produção, como eu vinha dizendo, era apenas para o consumo da equipe no Hospital Silvestre. Em São Paulo, a Adib Jatene, e em São José do Rio Preto, o Domingos Braille, tiveram a mesma preocupação. Que bonitinho você vê. Como resultado, surgiu uma indústria desse setor que se desenvolveu muito. A MAC em São Paulo, fundada por Jatene, a Braille Biomédica em São José do Rio Preto, evidentemente pelo Braille, e a DMG, fundada por Domingos. Foram fundamentais para a produção de equipamento médico no Brasil. O Domingos nos deixou o ano passado. Naquele 30 de julho, uma quarta-feira, teve de tudo nesse dia. O sol nasceu às 6h28 da manhã, no leste, como previsto. O trânsito estava meio ruim, como sempre, e o dia meio abafado. Pouco depois das 2h da tarde, a indesejada das gentes do poema de Manuel Bandeira chegou para junto do Domingos. Eu não sei se ele teve medo,
e nem se sorriu para ela. Afinal, ele andava tão esquecido, não é, Mário? Ela não se importou, levou o nosso querido Domingos. Uma coisa eu sei, o dia do Domingos foi bom e pôde a noite descer. Ele lavrou bem o campo, deixou a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. O homem bom de Carmo de Minas cumprira a sua missão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Milton. E nós vamos passar a palavra agora para o Mário Colle Junqueira, que é, quem sabe, filho do doutor Domingos. Eu conheci o Mário quando era estudante de medicina e eu residente, mas fiz um concurso e fui trabalhar com o doutor Domingos no Hospital da Lagoa, né? Acho que era às quarta-feiras, né, Mário? Quando não tinha cirurgia, a gente ia para experimental, para suturar a aorta, fazer blelho. E o Mário hoje é um cirurgião, aí, professor lá da Universidade Fluminense, vai falar um pouco da vivência dele com o pai dele. Mário, a palavra é sua. Mário, liga o microfone. Está conseguindo me escutar? Perfeito, agora. Tá bom. Então, nós tivemos uma oportunidade de escutar o doutor Henrique Murat e o doutor Milton Meyer, e foi muito bom escutar essa conversa toda. E eu agora vou procurar mostrar um pouco do lado de interesse da perfusão extracorpórea, que era o que ele sempre centrou, né? Então, tem um pouquinho de introdução, depois eu vou procurar falar sobre a extracorpórea. Meu pai nasceu em 19 de setembro, em 21, Carmo de Minas, no sul do estado de Minas, né? Ele estudou no ginásio e lá em Três Pontas ficou internado para estudar também. E uma das coisas que ele gostava de me contar é que ele jogou futebol com Dondinho, que era o pai de Pelé, né? Ele era bom jogador. Quando veio aqui para o Rio, foi logo estudar contabilidade, mas não se deu bem, não. E logo ele procurou fazer medicina. O tio dele ajudou, né? E ele foi estudar no colégio universitário, que era uma espécie de pré-vestibular. Então, foi aprovado na primeira tentativa da Faculdade Nacional de Medicina. E já no terceiro ano da faculdade, ele conseguiu estagiar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro e teve a grande oportunidade de trabalhar com o nosso querido professor Fernando Paulino, que era um ícone da cirurgia aqui carioca, né? E até brasileira. Aqui está a universidade, a Faculdade de Medicina. Quando o doutor Fernando inaugurou a Casa de Saúde de São Miguel, já formado, ele foi convidado para acompanhar o grande mestre. Em 1951, casou com Alda Colle Junqueira de Moraes e tiveram 4 filhos. Eu e Zuleika somos médicos, Mônica e Domingos, Faculdade de Ciências Humanas. E as fotos deles. Depois, ele ficou como primeiro residente na Casa de São Miguel, 48 a 52, quando passou no concurso para o IAPC. Naquela época, eram institutos IAPB, bancários, IAPTEC, transporte, não tinha ainda o INAMPS, né? Nem o SUS. Então, o Hospital Federal de Ipanema, onde ele foi trabalhar com o doutor Odorico da Rocha Júnior, recém-chegado dos Estados Unidos, e convidou ele para trabalhar na equipe de cirurgia de tórax. Nessa cirurgia de tórax foi o caminho para o coração. Então, em 1953, teve um divisor de águas da cirurgia cardíaca, com o sucesso do Gibbon,
na cirurgia de CIA. Eu tive a oportunidade de ir lá na Filadélfia e vi o hospital onde foi feita a primeira cirurgia cardíaca. Nessa primeira cirurgia cardíaca, no hospital, tinha uma placa bem grande lá na entrada. Nesse hospital foi realizada a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Mas o hospital depois caiu um pouco de prestígio, não ficou lá essas coisas, não. Então, aqui em seguida, nós temos a oportunidade de quando o doutor Fernando Paulino, já pedindo para o doutor Domingos ir para os Estados Unidos e estudar lá, para voltar e fazer a cirurgia cardíaca, né? Como o doutor Milton já falou, eu tenho a ideia de achar que lá ele se realizou muito, porque ele falava muito bem desse tempo que ficou lá vendo as cirurgias e ia muito, né, com certa frequência em Minneapolis e Rochester. Lá ele encontrou com Zerbini, Filipose, Bittencourt, né, e também com André Lima, o Barnard, da África do Sul, e outros que foram para lá estudar cirurgia cardíaca naquela época. Ficou muito entusiasmado, vendo inclusive a cirurgia de circulação cruzada. Aqui no nosso meio, o professor Filipose fez a primeira cirurgia em 1957 na América Latina, usando um coração artificial produzido no Brasil. Então, no congresso, 6º Congresso Interamericano de Cardiologia, no Rio, em 1960, somente 3 equipes apresentaram trabalho sobre o uso da circulação extracorpórea na cirurgia cardíaca. Dr. Zerbini, Dr. Filipose e Dr. Domingos. O Dr. Hilário, ele já fazia muita cirurgia também, mas era só com comissurotomia digital para mitral, fazia bleiro. Ele chegou a fazer umas 50 cirurgias dessas. De vez em quando aparecia um ou outro paciente que ele tinha operado para a gente fazer troca da válvula mitral. Mas o que acontecia é que esses que tiveram a oportunidade de fazer cirurgia cardíaca não foram para frente porque não tinham equipe. E principalmente a cirurgia com a perfusão era mais um impedimento para fazer que eles fizessem mais cirurgia. Então, ficaram aí sem a estrutura e deixaram. A evolução aconteceu porque lá na casa de São Miguel era uma casa pequena, 30 leitos, 30 quartos, particular, em Botafogo, e era muito difícil arranjar doadores, eu tinha que arranjar 10 doadores. Naquela época, o sangue fresco era que resolvia o sangramento. Ainda não tinha nem dividido plasma. Aí era difícil, tinha que ter muita amizade com os bancos de sangue. E foi fazendo cirurgia de cachorro, até que ele tomou coragem e teve um dia lá que ele falou: eu vou experimentar, como o Milton falou, botar soro, Destran, e surpresa dele, o cachorro, no dia seguinte, estava vivo lá, entendeu? E ele começou a fazer a hemodiluição, distinguindo-se dos outros, porque, imagina, com pouco sangue, podia fazer a cirurgia, a estrutura da São Miguel era pequena, tinha um bom laboratório lá, que era o chefe, o Dr. Sérgio Franco, também trabalhava lá, o Dr. Oswaldo Cruz Filho. Então, antes de fazer essa cirurgia cardíaca, o Dr. Fernando Paulino tinha muita confiança no Dr. Domingos. Ele ia pedir: Domingos, você pode fazer aí um estudo metabólico, você pode fazer... Aí ele começou a estudar também a alimentação parenteral, o equilíbrio do ácido básico, tudo isso ele fazia muito bem. Então, quando chegou já para fazer a hemodiluição, ele já estava um pouco com a cabeça feita, que podia alguma coisa acontecer. Não foi assim por acaso também, não. Mas, em todos os casos, deu tanto certo, que aí ele começou a fazer cirurgia sem sangue no hospital. Essa paciente aí, em 1961, ela foi
primeira paciente operada de estenosis mitral sem usar uma gota de sangue no hospital. E na cirurgia já usava sem sangue. Né? Bom, aqui o aparelho que eles faziam lá na fábrica, e é interessante, esse aparelho é um oxigenador de vidro, de aço, botava quase de aço, e a bomba de acrílico, que tinha um motor que rodava o eixo ali para a linha arterial, e atrás o eixo também rodava o aspirador. Embaixo, a câmara para trocar calor, né? Reservatório de água. Dividia em 3. Eles, às vezes, botavam essa divisão no compartimento do Fusca e iam operar em outras cidades. Eu já vi que ele, né? E o Gilberto, levava sempre o Gilberto. Por quê? Porque quando vai ver lá dos Estados Unidos, a bomba Sigma Motor que ele arranjou lá, quando chegou, não pôde passar na alfândega. Teve que arranjar pistolão, demorou uns 2, 3 meses para conseguir tirar a bomba Sigma Motor. E ela, depois de tanto tempo, não conseguia funcionar. Então, ele pediu para um outro técnico, ninguém conseguia arrumar. Até que falaram, tem um técnico bom lá no Hospital de Bom Sucesso, que era do IAPTEC, né? E aí o Gilberto chegou e começou a ficar lá, conseguiu, até no dia seguinte estava pronto, resolveu. Então, o Gilberto ficou muito assim ligado ao meu pai por causa disso, porque conseguiu consertar essa bomba Sigma Motor. E teve que usar pistolão para tirar lá da alfândega, porque naquela época o presidente Juscelino Kubitschek, ele teve que ceder para a indústria automobilística, não deixar importar nada, era tudo proibido, tinha que ser tudo feito aqui. E foi difícil mesmo a conseguir consertar. Gilberto só consertou. Bom, então, quando foi realizada a cirurgia lá cardíaca, o doutor Fernando Paulino falou com o Juscelino Kubitschek, que era o presidente, que tinha que ter bom resultado. Então, o Juscelino era médico, né? Aí conseguiu lá com a Light botar um caminhão gerador de eletricidade para ficar lá o tempo todo da cirurgia, para não ter problema. Né? E isso foi uma coisa que foi muito assim, pitoresca. Bom, na época, ele começou a trabalhar de uns auxiliares que chegavam, mas não, até que chegou o Valdir Jasber, que ele realmente grudou e ficaram muito amigos, era assim, uma coisa de um dependendo do outro. E o Valdir, muito trabalhador, acabou ficando uma amizade muito grande. Depois influenciou até o Antônio também veio, ficou também com a cirurgia cardíaca, né? E aí eles foram fazendo aquela máquina de circulação extracorpórea. Venderam para alguns estados, venderam para... O Xarife mesmo teve a cirurgia, a primeira lá em Vitória, né, Xarife? Foi com eles, né, levando lá a máquina. Juiz de Fora, Petrópolis, Teresópolis, lá em Florianópolis e Belém. Eles passaram uma semana lá operando, mas sempre levavam o Gilberto, porque qualquer coisa que enguiçasse, o Gilberto estava lá, como técnico, né? Mas aí foram depois para o Hospital Silvestre. E no Hospital Silvestre, quando já tinha essa hemodiluição incorporada no arsenal, e, aliás, a hemodiluição foi a técnica mais importante na circulação extracorpórea, a ponto de um arquivo brasileiro de cardiologia, um suplemento, mostrando a contribuição brasileira à cardiologia universal, o subsídio da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos seus 60 anos de atividade, comemorou, né, os mais importantes médicos que contribuíram para a cardiologia mundial. E aqui são 14 cardiologistas. Dentro desses 14 tem 2 cirurgiões, o doutor Adílio Jatene e o doutor Domingos Junqueira. Então, em fevereiro de 60, o doutor Nísio e colaboradores, né, um marco original pela simplicidade, sua utilização universal em circulação extracorpórea, diminuindo a hemólise e a viscosidade sanguínea, com a sua perfusão menos traumática.
e até os dias atuais, obviando as nocivas doenças hemotransfundidas. Então, foi uma coisa que, paulatinamente, foi sendo usada. Depois, vários cirurgiões já estavam usando, e eu também vou aqui dizer a respeito do professor Adib Jatene, que contribuiu também, engrandecendo a nossa cardiologia brasileira, quando ele apresentou essa técnica original de correção completa da transposição dos grandes vasos e das emergências das coronárias, com os procedimentos paliativos até então propostos na literatura, a minha irmã, que estava morando para aprender inglês no estado de Oregon, ela recebeu um jornal lá da pessoa que hospedava ela, um jornal comum, mostrando lá, olha aqui a cirurgia que foi feita no Brasil, é uma coisa agora que vai dar muita esperança. Foi uma coisa muito importante para toda a cardiologia, quando aconteceu essa cirurgia. E aqui, então, tem, por causa dessa progressiva mudança para usar a hemodiluição e também o oxigenador de bolhas, sendo mais simples, né, para usar pouco sangue, não precisar ter aquela estrutura de logística de um banco de sangue com 10 doadores, né? O professor Zerbini e o professor Jatene, eles foram visitar lá o serviço do Hospital Silvestre, e aí aqui a gente pode ver à esquerda o professor Zerbini, no meio o professor Domingos, mais à direita o professor Adib Jatene. Desculpa que está escuro, aí não dá para ver, mas é ele. E aqui, e temos depois um congresso lá em São Paulo, o Lele Rai visitando o Brasil, tirou uma foto. Ele era muito assim amigo do Lele Rai. Eu participei de conversas no almoço. E aqui o Braille novinho, e o São João, só para mostrar aqui uma lembrança, né? Mas nesse período de vida, meu pai fez 3 teses de livre docência. Uma foi o estudo metabólico e hemodinâmica na circulação extracorpórea, em 1960, foi na UFRJ. A outra tese de livre docência ele fez para concorrer para o concurso de professor titular de cirurgia cardiovascular, lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Concorreu com ele o professor Cid Nogueira, e ele ganhou o concurso. Foi em 66. Logo em 67, ele começou a operar também lá em Niterói. E depois, em 1970, foi uma coisa muito rápida, porque em 1968, que ele começou junto com São Paulo, o professor Adib e o professor Zerbini, mais ou menos nessa ocasião, a cirurgia de revascularização do miocárdio. Ele fez uma tese que foi a primeira tese no Brasil sobre a cirurgia de revascularização do miocárdio, com mais ou menos uns 25 pacientes. Entre esses eram ponte de safena e implante de mamária. Então, foi muito interessante a vida dele, porque sempre estudando, tinha muita energia, né? Mas, na época, quando já estava meio saturado o oxigenador de vidro, de aço, não tinha mais para quem vender, porque não era descartável, ele tentou falar com o Valdir, vamos fazer agora o oxigenador descartável. Mas o Valdir acabou não querendo e dissolveram a firma. Então, fez uma outra firma e botou o Marcos Cunha, como ainda novinho, recém-formado, residente, para fazer a cirurgia instrumental, e junto com o Gilberto, eles fizeram lá uma firma chamada DMG. Foi o primeiro oxigenador descartável do Brasil. Isso serviu para todos os serviços até fora do Rio terem a estrutura, uma padronização, sem aquela dificuldade de lavar o oxigenador, de limpar, né? Todas aquelas estruturas que precisavam para reusar um oxigenador não descartável. E o Braille
foi o primeiro a usar o oxigenador descartável fora do Rio. E ele ajudou muito. Então, o pai sempre referia ao Braille como o 3 em 1. E que ele falava que era o 3 em 1. O melhor professor, o melhor cirurgião e o melhor empresário. Ele gostava muito de falar de mim. O Braille é uma pessoa que é 3 em 1. Realmente o aporte de recursos foi aumentando e assim a DMG, logo nos primeiros anos, foi aumentando o número de oxigenadores produzidos por mês. Chegou a 200, mas aí deu uma queda de fluxo de caixa por outras razões e eles tiveram que vender a parte que meu primo lá, o Rubens, acabou entrando como empresário. E o Gilberto, logo mais 2 anos, em 78, pegou melanoma, foi operado, mas depois começou a ter metástase do cérebro, do fígado, e acabou morrendo no Hospital da Lagoa, logo mais. No Antônio Pedro, lá em Niterói, também estava se fazendo cirurgia cardíaca, uma vez por semana, mas sempre com bons resultados. Na época, tinha que atravessar a barca, porque não tinha ponte em Niterói, e ainda levava lá aquele saco, o vacinador, então, era tudo mais difícil. Mas, como eles, na época, estavam fazendo a cirurgia com esses oxigenadores ainda um pouco primitivos, tinha certa dificuldade, às vezes, de morbidade. E aí, o pai resolveu fazer cirurgia na cirurgia de coronária, com drenagem do ventrículo esquerdo à aorta. Ele colocava um tubo 38 no lado esquerdo, iniciava a circulação extracorpórea e depois passava o tubo lá para o ventrículo esquerdo. E aí conseguia. Quando era relesada na frente, à direita, ele fazia bem. Quando tinha que virar o coração, diminuir o fluxo parapulmonar, estava difícil. Por causa disso, que ele também começou a drenar a direita e a esquerda. Isso aí evoluiu para mais tarde fazer o shunt. Mas esse caso foi tão assim, interessante, o título, né? Perfusão para revascularização do miocárdio sem o oxigenador artificial, e lá no Cooley, no Texas Heart Institute, foi publicado esse artigo lá, naquela época. Interesse deles. Aqui o Rubens que entrou lá como empresário e o Mário Henrique ficou, também meu primo, como o engenheiro responsável técnico para fazer os oxigenadores descartáveis. Nessa época, em 86, nós tivemos a ida lá em Toronto e o pai ficou conhecendo o Salerno. O Salerno, diferentemente do Tyrone, ele não era um excelente cirurgião, mas ele era um sujeito que gostava de estudar. O Tyrone era um expert em cirurgia, um virtuoso. Mas a parte que o pai chegou lá e começou a olhar, foi interessante ele ver a proteção do miocárdio com a cardioplegia sanguínea. E aí ele se interessou, trouxe depois o perfusionista do Salerno, ele ficou aqui, trouxe algumas 20 unidades de cardioplegia da Shiley, e nós começamos a fazer experimentação com esse oxigenador de membrana e o reservatório de cardioplegia sanguínea já padronizados. É interessante dizer que a mudança de oxigenador de bolha para o oxigenador de membrana foi porque a gente, quando começou a usar o oxigenador de bolha, ele ia bem, 1 hora. Depois de 1 hora já começava a dar um pouco de morbidade, o paciente tinha um pouco de dificuldade renal, pulmonar, sangrava. Aí, na época, a gente estava com um movimento que também era bom, mas o outro colega lá no hospital estava usando já um outro oxigenador que era de membrana. E a gente no CTI via que os resultados eram um pouco melhores.
embora a nossa proteção miocárdica com a cardioplegia sanguínea era excelente. Isso aí deu para entender que tinha que passar para o oxigenador de membrana. A fábrica, então, conseguiu, era difícil fazer um acordo com os americanos, que era sempre falando em milhões de dólares, mas conseguiu com o Braille, ele tinha resolvido lá com a Medtronic, que ficou com muitas membranas. E o Braille passou a vender membrana para a fábrica. Então, foi construído esse oxigenador de membrana e a gente teve muito bom resultado a partir de 86 com a cardioplegia sanguínea. Mas sempre preocupado quem tinha todos esses estudos, ele achava que a reação inflamatória da circulação extracorpórea tinha que ser diminuída. Então, aquela ideia de botar uma drenagem esquerda e direita, como eu mostrei, ele pensou em fazer isso como um estudo e passou a desviar parte do sangue, ao invés de passar na membrana do oxigenador, já misturava com a linha arterial. Foi devagarinho fazendo isso aí, porque o oxigenador era muito eficiente, mas a gente queria ficar com um PO2 mais fisiológico. Então, gradualmente foi baixando, pensava passar 20% só fora do oxigenador, depois 30%, e o PO2 indo abaixando, tal, mas sempre medindo com tudo. A gente tinha aqui o oxigenador de membrana, um fluxômetro da Biopump, que media quanto que estava passando naquele desvio, aqui a medida da bomba de rolete, e um oxímetro online, que media a saturação arterial e venosa. E isso aí mostrou que a gente podia devagarzinho, e mudamos o paradigma de fazer, então, uma perfusão com PO2 de 250 e 300. Hoje, os perfusionistas aceitam trabalhar com PO2 em torno de 150. Foi difícil mudar, porque ninguém gosta, né? Mas, por causa disso tudo, e vendo os resultados melhores em termos de sangramento, houve muita difusão de marketing e todo mundo aceitou que podia mudar PO2 mais baixo, até porque fica mais fisiológico. Então, na época, na fábrica, nós tivemos a oportunidade. Essa ideia de fábrica era muito bom, porque você tinha as ideias e fazia. Por exemplo, essa ideia de acoplar no sistema do oxigenador, sem necessidade de montar na hora, o desvio, foi bacana, porque nós tivemos chance de fazer um torniquete regulador, e aí pensando como é que vai fazer. Vamos fazer sinal de trânsito verde, amarelo e vermelho. Não podia passar muito sangue, ou pouco sangue, fora da membrana do oxigenador. Com isso, a gente tinha ao invés daquele regulador de um blender, que era oxigênio e ar comprimido, o nosso blender era o blender de sangue. E nunca deu problema, funcionava muito bem. A ponto de alguns colegas que queriam usar o oxigenador de membrana, mas eles, no hospital deles, não tinham ar comprimido no centro cirúrgico. E aí? Tinha que botar uma bala de ar comprimido no centro cirúrgico. Um transtorno. Então, esse oxigenador dava essa vantagem. Todo mundo depois teve a linha de ar comprimido no centro cirúrgico, já mudou. Mas foi uma época interessante, né? E aqui, depois de muitas oportunidades, nós tivemos também a oportunidade de diminuir o time do oxigenador fazendo um modelo novo. Foi feito, então, trabalho em inglês e na língua portuguesa, a revista nossa de cirurgia cardiovascular, e num trabalho de congresso, deixamos lá, mostrando que a perfusão podia usar com o shunt e oxigênio puro no oxigenador de membrana, passando quase que a metade só dentro da membrana do oxigenador. Chegamos a usar, mas depois a gente recuou um pouquinho e ficou em torno de 40% fora da membrana do oxigenador. E aí, mais ou menos em 92, o João de Deus Brito,
Eduardo Bastos, Leôncio, eles estavam na época na Associação de Cirurgiões Cariocas, né? E fizeram um encontro, todos nós cirurgiões, na época, o encontro se chamou Encontro dos Discípulos do Professor Domingos Junqueira de Moraes. Aqui está o cartaz, e depois foram feitos outros, mas aí evoluiu para ficar no fórum do professor Tony. Sempre quando ele fazia aqueles fóruns anuais, colocava também em encontro do discípulo do professor Domingos Junqueira. Aqui, atrás dessa moça aí, sentada, estou eu lá, com um terno um pouco mais claro, né? E esse jovem, ele acabou de defender a tese de mestrado. Por isso, estamos aí na foto. Entre as homenagens, os títulos do professor Domingos, ele tinha duas que ele gostava muito. A Eticom dava o prêmio do professor Zerbini, era uma estátua, né? E era uma eleição que tinha no Congresso de Cirurgia Cardíaca, escolhendo a personalidade do ano. Ele ganhou um lá em Maceió com o Vanderlei, e ele gostava muito. Depois, alguns anos, ele ganhou outro, tem duas estátuas lá do Zerbini, na consultório. Ele ganhou lá em Belo Horizonte. Mas ele tinha muito orgulho também dessa outra que ele ganhou, aqui à esquerda, no congresso da ATS lá em Nova Orleans. O Cooley e ele foram chamados para receber da Lily High Surgical Society essa homenagem distinguindo as contribuições para a medicina. E quem foi dar esse prêmio foi a esposa do Lily High, da Walton Lily High. Depois, aqui ele tirou uma foto com as duas, a esposa do Richard e do Walton, e na época já estavam viúvos, né? Bom, da homenagem póstuma que ele recebeu, posso dizer que foi agora muito sensível, porque ele já tinha ido, né? Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia conferiu em reconhecimento à extraordinária contribuição à cardiologia esse diploma. Tá? E aqui, uma homenagem em vivo, o Fernando Lucchesi fez um encontro de atualização de controvérsias da cirurgia cardíaca e comemorando 80 anos do Hospital São Francisco, da Santa Casa. Ele chamou vários colegas mais pioneiros e, na época, o pai estava um pouco assim, mais cansado, ele não gostava mais de viajar, mas acabou indo. E foi muito bom, porque aqui, ó, ali estava lá o Paulo Proffman, o Fernando Lucchesi, o Braille, né? Que é muito amigos, o Braille e o pai, sempre nos congressos. E aqui nós estamos vendo o do lado dele, e depois o Nadir Stoff, o Manuel Antunes, o Milton Meyer. Todos com essa estátua de um médico querendo abraçar o paciente. Foi muito bonita a homenagem à festa lá. E aqui, a nossa equipe, que, infelizmente, dos 6, só 3 estão vivos. Estão vivos. Zé Ronaldo, o Francisco, que está atrás do meu pai, e eu. E agora, para terminar, uma foto do pai, filho e neto. Esses dois aqui são meus filhos. Tá? E muito obrigado pela honra e homenagem ao Dr. Domingos. Foi muito bom para poder mostrar o que eu tinha aqui a vocês. Obrigado. Mário, muito obrigado pela apresentação que você fez, né? Eu peço que você baixe a sua tela aí para a gente abrir a discussão, né? Nós temos ainda mais de meia hora aí para a gente conversar. E eu sugiro que as contribuições comecem com o Lucchesi. O Lucchesi tem... era companheiro dele nas viagens internacionais, né? Esse congresso
O Mário mostrou aí, eu me lembro que o Lucas condecorou a turma do andar de cima, que era doutor Valdir, doutor tudo. E que o Noedir, tão novo, recebeu aquela estátua ali. O Noedir Noedir destoou da turma, né? Deixa eu contar, essa estátua se chamava, e se chama ainda, porque eu continuo dando para as pessoas que realmente merecem, o Troféu São Francisco, do Hospital São Francisco, que eu dirijo. É uma imagem estilizada de São Francisco, que tem na mão esquerda um coração e na mão direita uma pomba. E o Domingos não queria vir, o Domingos estava meio já cansado, não queria, e eu intimei o Domingos, o Mário disse, Mário, você põe no avião de qualquer jeito. E ele veio a Porto Alegre, deu uma grande alegria para a gente. Acho que foi a última vez que ele esteve aqui, porque antes disso nós tínhamos feito um encontro em Gramado, um encontro entre amigos, que foi hilário, porque lá tinha, em Bento Gonçalves, aquele trem, Maria Fumaça, e tinha um lugar que se fazia fotos, né? E o Domingos bateu uma foto com a Alda, todo vestido de colono gaúcho. Eu tentei achar esse diabo dessa foto, passei a semana procurando, mas porque a gente ia se divertir aqui. Ele com a Alda, os dois colonos italianos da Serra Gaúcha. Bom, eu quero dizer que o Domingos foi indubitavelmente um dos meus maiores amigos, meus melhores amigos. Eu acho que eu sei por quê. É porque nós dois conseguimos andar pelo Congresso com a mão um no ombro do outro. Por causa da altura. Os dois verticalmente prejudicados. O Domingos foi um tipo único, era criativo, ele tinha tiradas fantásticas. Tinha a época que eu escrevia todas as tiradas dele, e eu tenho que procurar também nessa barafunda, que é meu escritório aqui, eu tenho frases dele que eu guardei, porque realmente foi um gênio, ele preenche todos os critérios de definição de gênio, e um gênio exótico, com coisas estranhas, o tipo do gênio que esquece volta e meia o automóvel, não sabe onde é que está, é o gênio que nós descendo lá em Maceió, no hotel, num encontro promovido pelo Vanderlei, estava descendo uma escada, o doutor Zerbini, eu e o Domingos à minha direita, eu no meio. No final da escada tinha uma fonte e que estreitava o caminho. E nós fomos descendo e nem nos demos conta. Quando eu olho, o Domingos estava caminhando dentro da fonte. Ele não tinha visto o diabo da fonte e entrou lá de sapato na fonte. Ele foi um sujeito especial. Eu tinha um carinho por ele de irmão, porque senão eu não tenho ideia, eu não tenho idade para ser... Aliás, eu tenho idade para ser pai do Mário também, sem dúvida. Mas, assim, nas viagens, tinha uma figura que nós dois adorávamos, se chamava Rez Jucá, que, por sinal, a Academia, presidente, tem que homenagear o Rez Jucá, que foi uma grande figura da nossa cirurgia cardíaca brasileira, sem a menor dúvida, indiscutivelmente. E era muito amigo nosso, muito amigo do Domingos. E nós viajávamos juntos, nós íamos para os Estados Unidos para o ATS juntos, com frequência. Teve um dia que combinamos, o Regi e eu, com o Domingos, que nós iríamos para a ATS e que nós íamos passar no Alabama antes para ver o Kirk e depois iríamos para o Canadá, que o ATS ia ser em Toronto. Aí fomos chegar com combinação, estaremos todos no aeroporto para a saída do avião às 10 da noite para Miami e de Miami para Birmingham. Bom, chega 8 horas, domingo não aparece, 9 horas, 10 horas, nós entramos no avião, o Regi e eu, e o domingo não apareceu. Mas o que aconteceu? Então, nós fomos lá, chegamos no Alabama no dia seguinte, nos instalamos no hotel, que estava marcado, coisa e tal, e disse, o Domingos já desistiu. Daqui a pouco, de noite, naquele dia, bate o telefone, era o Domingos. Ô, Domingos, onde é que você anda? Pô, perdi o avião, esqueci o dinheiro em casa, tive que voltar para buscar. Porque naquela época tinha que viajar com dinheiro, não tinha muito cartão de crédito, não. Aí voltou para casa, quando voltou, não pegou mais o avião. Bom, aí onde é que você está, Domingos? Você está aqui em Birmingham? Não, estou em Nova York. Ô, Domingos, nós viemos por Miami, rapaz. Por que você foi fazer em Nova York, rapaz? Não, amanhã de manhã eu estou aí. Então, no dia seguinte, de manhã, ele telefona. Cheguei. Você está aqui no hotel? Não, eu não me lembrava mais do nome do hotel, eu estou aqui num outro. Como é que é o nome aqui? Um tal de Holiday Inn. Então, Domingos, vem para cá que nós vamos lá ver o que operar, e o Pacífico. Aí o Domingos veio,
nos juntamos, fomos ver as cirurgias, etc. Voltamos no final da tarde, jantamos no hotel, e o Domingos tinha que sair para outro hotel, que era bem longe, não sei como é que ele inventou esse outro hotel. Aí ele chegou no meu quarto, estava o Regis, eu, coisa e tal, o Regis estava no outro apartamento, aqueles apartamentos que tinham 2 camas grandes, e ele olhou e disse, eu não vou para o meu hotel, não, vou dormir aqui nessa cama. Mas foi dizer, tirar o sapato, tirou a roupa, ficou de cueca e pumba, estava dormindo Domingos. Já estava dormindo. Aí no dia seguinte levantamos, vamos dormir, vamos lá que nós precisamos chegar na hora da cirurgia. Aí me arrumei, tomei banho, me arrumei, e de repente eu começo a procurar meu sapato. Mas onde é que está meu sapato? Onde é que está meu sapato? E o Domingos na porta. Vamos, Luquez, está atrasando a gente, Luquez. Aí eu fui ver, ele tinha calçado meu sapato. Ele disse, ó, Domingos, você está com o meu sapato? Bem que eu vi que estava meio grande. Olha, então, esse cara, meu querido amigo Domingos, é uma das pessoas que eu sinto mais, sinto muito, Mário, você não sabe quanto eu sinto de não ter podido conviver mais com ele. Ele foi um gênio em todos os aspectos, até nas esquisitices dele, que eram muito divertidas. Um gênio nas frases, eu ainda acho o meu caderninho de frases do Domingos, que eu coletava e que o nosso amigo Jucá queria escrever um livro sobre isso. Nós íamos escrever um livro que ia se intitular Com o Coração em Minhas Mãos, Com o Coração nas Mãos, com histórias do Domingos, história de toda a cirurgia cardíaca brasileira. E terminou bem o Regis morrendo e a ideia ficando para trás. Talvez ainda seja uma boa ideia para a academia agora, a gente fazer um livro com essas boas memórias e algumas memórias bizarras que nós tivemos ao longo desses anos. Mário, uma memória incrível do Domingos, da Alda, meus queridos amigos, e, sem dúvida, caminhar pelo Congresso com a mão no ombro dele e ele com a mão no meu ombro era uma glória. Muito obrigado. Ele gostava muito de você. E uma vez nós fomos lá na cidade de Boston e fomos num congresso, estava sendo na universidade lá de Harvard, tinha até aquela estátua do John Harvard, e ele estava andando, de repente ele viu assim o Regis Jucá. Aí ele falou, olha lá, você quer ver como é que ele vai olhar? Aí ele gritou, ô senador! Aí o Regis olhou para trás. Tá vendo? Pegou esse apelido que o Regis não ganhou. O Regis virou senador, isso mesmo. Foi candidato uma vez, mas não foi feliz. Os eleitores não concordaram. Quem está pedindo a palavra aí é o Leôncio, né? Nunca mais tinha visto. Léo, boa noite. Ô, Leôncio. Participar, o Leôncio. Boa noite a todos. É um enorme prazer matar a saudade desses companheiros aí da cirurgia cardíaca, com um elevado nível de saber e de ciência. Muito bom, agradeço a iniciativa e aplauso a iniciativa da academia em puxar a memória do professor Domingos Junqueira de Moraes. Eu, pessoalmente, tive a honra de conviver diariamente com ele por 14 anos. Foi uma honra que até hoje me deixa emocionado quando eu lembro do pequenininho que vocês descreveram, e o que vocês descreveram aí é de um gênio. É um indivíduo dotado de genialidade. E ele tinha o perfil, alguns perfis que não foram tocados aqui, político, por exemplo. Ele era um getulista do segundo governo do Getúlio, ferrenho, pela defesa dos trabalhadores e pela criação de instituições nacionais fortes. Esse era o ponto dele. Mas eu não queria me alongar muito, aprendi muito com o Dr. Domingos, não só da cirurgia, como na vida, e ele me disse uma frase um dia, muitos e muitos anos, que eu carrego até hoje e repasso. Onde eu trabalho, eu escrevo numa lousa, passo para meus filhos, estou passando para meus netos. A frase, Fernando, diz o seguinte: o importante na vida é saber o que é importante. Isso guia a sua vida numa cirurgia, guia a sua vida numa relação com sua família, com seus associados,
com a vida. Isso guia a tua relação com a vida. Essa frase é dele, criada por ele, não é citação. Portanto, eu queria dar um abraço forte, apertado em todos, e deixando essa frase do meu professor querido, Domingos Junqueira. Muito obrigado, Vanderlei. Bom, obrigado, Léo. Eu tive a felicidade, né, da minha geração, de conviver com essas pessoas todas que foram importantes. Então, eu assisti o Dr. Milton chegando lá de Chicago, né, com 40 oxigenadores da Bentley, né, e a primeira atresia tricúspide que saiu viva, né, graças à maestria dele, mas ao oxigenador, né, e assisti tudo isso. O Marcos, que era residente, eu me confundi, sempre achei um residente, eu sou o R45. E lá no IASEG eu ia acompanhar o Marcos, né? Colocava o cachorro em extracorpórea, a gente aprendia para treinar, né? Para fazer extracorpórea, para testar o oxigenador, ver hemólise, ver oxigenação, ver isso tudo, né? E depois eu fiz um concurso com o Dr. Milton, e o Dr. Milton conseguiu que eu fosse trabalhar na equipe dele. Acho que eu não era mais residente, não lembro bem, né? E eu tive a oportunidade de conversar muito com ele. Eu brincava e dizia, chefe, o senhor é muito inteligente para ser cirurgião cardiovascular, né? Devia ser um cientista aí da NASA, tudo. E a frase mais marcante dele, para mim, é uma que é assim, você não confunda pobreza com subdesenvolvimento. A pobreza é uma questão econômica, financeira, né? E o subdesenvolvimento não é uma questão financeira, é uma questão intelectual. Ele não era... você pode ser pobre, mas você não é obrigado a ser subdesenvolvido, né? E quando ele imaginou construir isso a partir do início lá nos Estados Unidos, né, com esses 2 oxigenadores que o Milton ajudou eles a trazer, ele não só construiu, né, literalmente sem nenhum suporte financeiro, né, mas lembre-se que isso é pré-SUS, né, ele conseguiu, com a influência dele, que isso fosse pago no Brasil inteiro pelo INAMPS. Lembra disso? Então, quando eu vim para Maceió em 78, eu já vim com o oxigenadorzinho dele aqui, descartável, que tinha problema, às vezes vazava, a gente estava com 1 quilo de cera de osso ali e apressava, às vezes, né, na hora de esquentar, mas era uma coisa já extraordinariamente melhor do que o oxigenador de metal e de vidro, né, que era um trabalho enorme para preparar aquilo para a cirurgia do dia seguinte. Soltava silicone, não era exatamente uma coisa perfeita, né? Então, ele foi o responsável pela interiorização da cirurgia cardíaca no Brasil, né? Foi muito importante. Eu lembro que muita gente questionava que era caro, que não era, e depois isso não teve jeito, né? Aí veio a MAC, veio o Braille, veio tudo, e hoje ninguém discute, né, a importância disso. Então, o doutor Domingos, além disso, a generosidade dele, né? Então, ele tinha a maneira dele de ver, a cabeça dele estava muito longe da nossa, você não conseguia acompanhar. E a generosidade de aceitar qualquer pessoa que chegasse para aprender, ele estava lá disposto a fazer isso, o desprendimento, não era uma pessoa invejosa, ele estava construindo o mundo dele, né? Então, é uma pessoa que a gente tem que reverenciar. Mas vamos ouvir aqui mais gente. Naquela época, eu estou vendo aqui o Neirotti, né? O doutor Milton chegou e começou a operar essas crianças pequenas, e eu não sabia fazer pós-operatório de criança muito pequena. E o Neirotti e o Billy vinham muito aqui no Congresso Brasileiro de Cardiologia, né? E eu pedi ao doutor Milton para me mandar para ser 1 mês lá com o Neirotti, foi onde eu consegui conhecer o Neirotti lá no Hospital de Ninhos. O Neirotti tinha chegado em 1 ano com o Kirkland, né, e 1 ano com o Barrat Boys. Então, aquelas rotinas, né, do Kirkland todo, isso foi muito importante para a minha formação, né, e para a gente segurar a meninada. O doutor Milton, a mão dele era muito boa, mas ele depois ficava com a gente lá, né? E, Neirotti, muito obrigado. Você foi um cara também muito importante para
mudar alguns conceitos, essas coisas que hoje são comuns de ato esquerdo, de volume, de extubação precoce, tudo isso vocês faziam lá em condições absolutamente precárias, lá no Hospital de Linz. Mas faziam e tinham resultados. Quem mais quer usar... Charife quer falar. Eu quero, Vanderlei. Charife. O Gilberto aí. Depois Posso o Charife. falar? Pode, rapaz, você é o mais velho, está com a palavra. Então, eu queria lembrar vocês de um fato importante que aconteceu com o Domingues. Em 1994, nós fizemos aquele congresso nosso de cirurgia cardíaca no Hotel Plaza, onde a gente até montou um bloco cirúrgico para fazer cirurgia experimental, etc. E aí, no coquetel de entrada do nosso congresso, da solenidade de abertura, eu pedi ao governador de estado, esse governador, que, como você sabe, era um homem de cor, e ele apresentei o Domingues para ele. O Domingues, trabalhista, e o governador também, começaram uma conversa política, eu não conseguia nem falar, eu queria apresentar ele. O Domingues se apaixonou pelo governador, porque o governador começou a contar piada de negro para o Domingues, de crioulo. O Domingues ria. E, após esse fato, cada vez que eu encontrava com o Domingues, ele me perguntava do governador e me apresentava uma nova piada de crioulo. Era um homem querido, Domingues, uma pessoa extraordinária. Há pouco o Lucchesi falou do tamanho. O Lucchesi e ele são gigantes na cirurgia cardiovascular. E o Domingues, um homem de uma inteligência e de um espírito inovador como poucos. Depois eu tive a felicidade de encontrá-lo caminhando no calçadão de Copacabana. Quando ele me enxergou, nós cruzamos e eu não tinha visto ele. Ele, num passinho rápido, me pegou pelo braço. Ô, Barbosa, como é que está indo o Negrão lá? Eu preciso te contar uma nova que eu aprendi. Eu queria lembrar esses fatos para mostrar que ele era um homem daquele tipo completo, um homem que não esquece nada do que é bom nesse intercâmbio de amizade que nós estamos tendo um pelos outros. Obrigado. Vamos agora para São Paulo. Quem fala primeiro, o Enio ou o Fábio? Não, desculpe, o Charife está pedindo antes. Charife, desculpe, Charife. Você. A minha é rápido, Vanderlei. Todos vocês estão falando nele quando médicos. Só que eu, em 1962, estudante ainda, queria saber o que era cirurgia extracorpórea, fui no Hospital no Silvestre, e lá no Silvestre ele me recebeu e me botou na sala. E eu fiquei aprendendo, teoricamente, toda aquela situação com Domingos. Um belo dia, ele sempre me levava para casa, não tinha dinheiro para descer, ia de ônibus. E ele me levava naquele fusquinha dele. E levava a revista JTS. E eu queria saber o que era aquela revista. E pedi emprestado, ele me emprestou. Para vocês verem. E ele dizia para mim, você não sabe cirurgia cardíaca. Você tem que ir para São Paulo. Eu falei, eu vou para Vitória. Fiquei 2 anos em Vitória. Ele dizia para mim nos congressos, você não sabe cirurgia cardíaca. Foi quando eu fui para São Paulo, fiquei 2 anos lá, com o doutor Adib Jatene. Muito bem, essa é a história do Domingos. Eu era estudante. Enio? Olha, Vanderlei, esses eventos são sempre muito emocionantes, viu? Reviver a história desses pilares da cirurgia cardíaca é uma coisa que poucas especialidades têm. Você analisando em conjunto, procure analisar se tem alguma especialidade médica que tem tanta coisa para contar e tanta contribuição de nível internacional como a especialidade que nós escolhemos, né? Esses depoimentos são emocionantes. O Milton fez uma história muito real aos fatos, né? Muito fiel aos fatos. Milton conseguiu captar todo o histórico do Dr. Domingos, né?
E eu posso dizer que ele foi um dos pilares da cirurgia cardíaca brasileira, um dos pilares fundamentais, né? Ele foi responsável por uma formação de escola, mais do que tudo que foi apresentado aqui. Tem muitos discípulos do professor Domingos nessa sessão. Eu tenho vários fatores, todos nós temos algumas coisas de contar do professor Domingos pela personalidade dele. Sempre ele deixou alguma imagem. Eu só vou lembrar uma, para ser bem breve. O Dr. Domingos Pinto, que o Milton lembrou bem, foi um dos pioneiros de cirurgia cardíaca, um cirurgião de Santos, organizou um evento sobre aneurismas de aorta. E veio o Dr. Cooley, num evento em Santos, um evento meio caipira. E o Dr. Domingos apresentou 7 casos de correção de aneurisma da aorta com alta mortalidade. Então, o Dr. Cooley fez um comentário: nunca vi um homem tão pequeno com tanta coragem. O Dr. Domingos era uma pessoa, eu posso definir com três adjetivos, né? Uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito simpática a todos nós que estamos assistindo tinham muita simpatia por ele, e muito bondosa, né? Humilde, pessoa humilde. Eu acho que ele nunca teve a noção exata do que ele representou para a cirurgia cardíaca brasileira. Ele não conseguia conversar com você em situação de superioridade. Era sempre de igual para igual. Então, todos nós que tivemos uma influência sadia dele, ficamos muito emocionados com essa apresentação, o depoimento do Mário, né? do Feitosa, que conviveu bastante, do Milton, etc., o Antônio. Então, foram os privilegiados de conviver com esse pilar da cirurgia cardíaca brasileira. Obrigado, Enio. Fábio quer falar agora, senão eu passo para o Teles, que ele está coçando o bigode ali. Eu quero falar depois, Vanderlei. Um minutinho rápido, bem, um instantinho. Bom, boa noite a todos. Prazer grande estar aqui, uma alegria mesmo estar aqui com vocês hoje, e principalmente pela pessoa que nós estamos homenageando hoje, o querido professor Domingos Junqueira de Moraes. O professor Domingos foi um grande pioneiro, né? Um dos maiores, né? E ele foi mais que merecedor dessas lindas apresentações que nós tivemos hoje. Lindas apresentações. A do Milton, uma joia de apresentação, e a do Mário, muito afetiva naturalmente pelo fato de ser filho do professor Domingos. Então, o que eu posso dizer, assim, eu, apesar de não ter tido um grande contato com ele, talvez pela diferença de geração, pela distância, ele gostava muito de mim. E várias vezes nós conversávamos, sempre assuntos relacionados à circulação extracorpórea, ciência médica, etc. E ele quantas e quantas vezes me começou a discutir oxigenador, onde passava o sangue, pegava, desenhava, mostrava as figuras e ficava um tempão tratando comigo. Eu era um cirurgião jovem, não tinha nada que uma pessoa daquela importância, daquele tamanho, daquela envergadura, vinha se ficar falando comigo e conversando e dando atenção para um sujeito mais jovem. Isso demonstra que, além de ser um sujeito inovador, além de ser um sujeito inteligentíssimo, ele tinha esse carisma, essa facilidade de dar atenção para outros mais jovens, para outras pessoas. Então, acho isso extraordinário, sempre me marcou muito. Eu tinha um respeito enorme por ele, tinha uma sensação de muito afeto pelo Dr. Domingos. Então, muito contente em estar aqui hoje. Parabéns ao Mário, né, por toda a trajetória do pai dele, a todos os amigos, né, por que conviveram muitíssimo mais do que eu com ele. Mas eu da minha parte, assim, sempre tive muita alegria de encontrá-lo e muito carinho no convívio com o professor Domingos. Obrigado, viu, Vanderlei? Obrigado, Fábio. Vou passar para o Teles agora,
o Teles conviveu lá no Rio com o Dr. Domingos, e nós fomos companheiros de residência, e como tinha pouca cirurgia, o nosso simulador era o cachorro, né? Aí nós descobrimos, Mário, exatamente uma bombinha daquela de acrílico, né, que foi desenhada por ele e por Dr. Valdir, né, que era para botar no Fusca, né, para essas caravanas de cirurgia, né? E o Teles, contei, Teles, o Teles consertou a bomba que não funcionava. O Teles sempre foi professor padrão, igual o doutor Domingos, professor Domingos. Ele sempre gostou de consertar, né? Tinha habilidade para isso. Conta aí, Teles, um pouco aí da... Teles congelou. Abre o som, Teles. Está congelada a imagem dele. Eu acho que caiu a internet dele. Não, voltou. Fala. Voltou. Ok. Bom, boa noite, meus amigos. Eu, como vocês sabem, né, muitos de vocês sabem, o meu espírito hoje está meio doente, né? Essa foi uma semana muito triste para mim. Eu perdi um irmão, uma cunhada, muitos amigos. Nesse momento, eu estou assistindo aqui que uma colega de turma, outra, está nos deixando, mas eu não poderia perder a oportunidade de prestar uma pequena homenagem a esse pequeno grande homem, né? Que é o Dr. Domingos Junqueira, e o seu representante aqui, o Mário Junqueira, meu amigo. Realmente, ter conhecido o Dr. Domingos foi uma das grandes coisas da minha vida. Foi um grande professor. Com ele eu aprendi bastante, a começar na extracorpórea, quando nós descobrimos lá no depósito lá do hospital, na garagem, na oficina, jogado uma maquininha daquela, do Dr. Jasbic e do Dr. Domingos, e nós consertamos, e aí é que nós começamos a nossa caminhada na extracorpórea. Conviver com o Dr. Domingos foi um aprendizado contínuo, né? E eu, como discípulo da escola carioca, eu não podia deixar de homenagear essa escola, aqui também representada pelo Dr. Milton Meyer. Então, Dr. Milton, o senhor também é muito responsável por todo esse ensinamento dessa escola da cirurgia cardíaca brasileira. E dizer que conviver com o Dr. Domingos foi muito bom. E contando aí duas coisas, eu vi que o Mário, quando apresentou aí a galeria dos troféus dele, apareceu lá um troféu aqui do Hospital do Coração, Verdade. do Rodolfo Neirot, e que ele guardou com muito carinho. Isso é muito bom. E o segundo, dizer que eu nunca vi uma pessoa aparentemente tão confusa, tão lúcida e tão inteligente. E como foi dito, ele sabia de tudo. Não é que ele pensava saber, ele sabia. Não tinha nada que ele não soubesse. Aqui em Aracaju, numa das visitas, ele me perguntou pelo nome que ninguém nem sabia quem era. Na roda de conversa, ele disse: Teles, cadê o fulano aí? Você me dá a notícia. Como é que foi a obra dele? Eu disse: o senhor está confundindo. Era um Bonfim, né? O Bonfim que a gente tem aqui em Aracaju é o Valber Bonfim. Não, é o não sei quem Bonfim. Então, Domingos, essa pessoa não existiu. E ele me disse: Teles, você é um ignorante. Aí me contou a história dele, e uma semana depois ele mandou um livro sobre essa figura, que era um sergipano muito importante, que eu não conhecia. E o doutor Domingos, daquele tamanho, desfilou aqui na praia de Atalaia, usando um uniforme completo meu, da sandália
do short e camisa. Todo folgado, ainda com mais um chapéu de palha. Então, isso para mim é uma coisa inesquecível. Saber que eu fui amigo de um gênio, como era o professor Domingos. Então, a única coisa que eu tenho que dizer é que obrigado pela oportunidade de me permitir viver ao lado de um gênio como o Dr. Domingos. Parabéns, Mário. Parabéns aos que falaram dele, porque eu não podia falar de outra maneira, a não ser dizer o que realmente aconteceu. Obrigado. Vanderlei, posso Ricardinho, a palavra é sua. Bom, eu não vou repetir, né, tudo que já foi dito aqui do Dr. Domingos, além do grande carinho e admiração, né, que eu particularmente tinha e tenho certeza absoluta que todos nós tínhamos. Dr. Domingos era uma pessoa que cativava a gente pela simplicidade dele, né? E dentro dessa simplicidade, né, o grande conhecimento que ele tinha e a grande inteligência que ele tinha. Então, era um homem realmente diferente, né? E todos nós, sem dúvida, tivemos um prazer muito grande de conviver com ele, né? Eu queria relembrar um fato que ocorreu na segunda metade da década de 80, num congresso em Belém, do Pará, e que a sociedade norte-nordeste estava recém-formada e a gente tinha lançado uma revista que foi publicada durante vários anos, que era a revista da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular, uma revista que teve um padrão bastante razoável para a época e tudo, e várias publicações originais muito importantes. E houve um debate muito grande nesse congresso, onde alguns achavam que essa revista não deveria existir, porque existia a Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, e isso iria estabelecer algum grau de competição, alguma coisa assim, e houve uma oposição muito grande, né, à manutenção da revista da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardiovascular. E depois de um debate grande, né, com os colegas que eram a favor, com os colegas que não eram a favor, Dr. Domingos, naquela simplicidade dele e naquela capacidade de convencimento, ele disse: olha, minha gente, vamos acabar essa discussão. Nós vivemos num país onde uma das maiores literaturas que existe é a literatura de cordel. E por que nós vamos criticar a criação de uma nova revista científica? Então, a revista Norte-Nordeste deve existir, e aí a discussão acabou, porque ele comparou com a revista, com a literatura de cordel, os livretos da literatura de cordel, e aí ninguém mais teve argumento para ir adiante. Então, fica aqui meu grande agradecimento por ter convivido com ele, né? E antes de terminar minhas palavras, o Salerno me passou aqui um WhatsApp, ele precisou sair e eu vou ler aqui para vocês, porque ele me pediu que lesse. Ele diz assim: Ricardo, tenho que sair do Zoom, usando o inglês, o português que ele usa atualmente, tenho que sair de Zoom para a reunião da universidade. Dominguinho foi um grande amigo por muitos anos. Fiz várias visitas a ele, sempre me tratou muito bem. Foi eu quem, em última viagem, disse a ele que tinha que fabricar o oxigenador de membrana. Dê-me a mensagem, por favor. Sinto muito ter que sair. Então, essa é a mensagem de Salerno, a homenagem que ele, através da minha pessoa, está fazendo ao Dr. Domingos. Muito obrigado. Mais alguém? Quando eu puder, também gostaria. Paulo. Posso falar? Felipe. Então, eu queria dizer boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo e dizer da importância de uma reunião como essa, né? Como foi bom ouvir quanta coisa boa foi feita nesse nosso país, quanta dedicação e quanta genialidade foi utilizada para o desenvolvimento da nossa cirurgia cardíaca. E tudo que foi falado do Dr. Domingos, nós que tivemos o prazer e a alegria de conviver com ele, é exatamente aquilo que ele sempre foi. Era uma pessoa que a gente tinha muito prazer
de conversar. Era uma pessoa que, quando a gente levava algum assunto com dificuldade dentro da cirurgia cardíaca, ele tinha toda a paciência, não só de ouvir, mas de tentar nos ajudar como corrigir. E é um homem que realmente fez escola, fez formação e deixou um legado muito importante. Mas a outra mensagem que também eu queria deixar dentro da academia é essa alegria de conviver com os amigos, né? Hoje eu tive a honra de realmente o Milton, a gente tem visto com mais frequência, o Henrique também temos visto com mais frequência, mas hoje tivemos o prazer de ter o Leôncio conosco, o Antônio conosco, o Xarife conosco, o Mário Junqueira também conosco, e é isso que faz com que a gente tenha sempre combustível para fazer da nossa academia um mentor para o desenvolvimento da história. Vejam quantas coisas boas nós ouvimos hoje, quantas coisas nos engrandeceram e como a maioria de nós realmente hoje vai dormir bastante feliz com tudo aquilo que ouviu. Eu queria dar parabéns à academia sempre por essa iniciativa e estimular que a gente continue muito fortemente nessa linha. Obrigado, Vanderlei. Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar? Está aqui o Zé Ronaldo, que eu também conheci no Jardim da Infância, lá, né, lá no Hospital da Lagoa, aprendendo também a costurar, fazer bleiro com cachorro, né? Com manobra de castanheda. Quer falar um pouco, Ronaldo? Você que é sobrinho. O Ronaldo está com o microfone desativado. Ele continua. Tem que ligar o seu microfone, Ronaldo. Viu? Clica aí. Embaixo à esquerda, Ronaldo. Ele não está conseguindo, Vanderlei. Ele conseguiu, agora conseguiu. Ok. Conseguiu? Perfeito. Vamos lá, Ronaldão, solta a voz. O doutor Domingos foi um segundo pai para mim, e tudo que ele ensinou para o Mário, a consideração era a mesma, nunca houve diferença eu para o Mário, e ele nos tratava igual. Eu convivi muito com ele, era uma pessoa simples, tudo isso que vocês falaram era do Dr. Domingos. E a frase mais caracterizava é que o Dr. Leôncio falou: é importante saber o que é importante. E a outra era: a vida é o tempo e o prazo, tudo tem que ter o prazo, não pode ser a vida inteira para fazer as coisas. Então, eu agradeço poder falar nesse momento, porque é uma pessoa que tem uma maior admiração, que teve maior cuidado comigo, me tratou sempre como se fosse o segundo filho dele na cirurgia cardíaca. Agradeço a todos, muito obrigado por poder falar. E o doutor Domingos tinha o maior carinho com o cacique do Nordeste, que nesse momento está promovendo essa reunião, que ele chamava Vanderlei de cacique. Gostava de botar pelo cacique. Um abraço, obrigado. Bom, gente, acho que cumprimos já. Vanderlei, eu me lembrei de uma coisa agora. Quando o Fábio falou, eu me lembrei de uma história. Nós estávamos num congresso, numa rodinha, conversando. Na época que o Domingo publicou aquele trabalho de cirurgia de coronária sem oxigenador. E, pelo que eu me lembro, eu acho que foi o doutor Adib que disse, alguém da roda, mas eu tenho na minha cabeça que foi o doutor Adib que disse: pô, Domingo, você faz uma fábrica de oxigenador, depois você publica um trabalho para não usar oxigenador na cirurgia de coronária. Então, é típico do Domingos, né? Eu acho aquilo uma preciosidade da história do Domingos. Ele era maravilhoso. Ele teve outra cena que a gente teve dificuldade com as próteses que tinha, era de Star, Edward, que era e ele imaginou fazer uma prótese de safena, lembra?
Foi. Cortava essa pena, fazia uns bifinhos e montava lá no suporte. Né? Aí apresentou no Congresso, aí a turma cobrou a experimental. Ele disse, não, agora que deu certo em gente, eu vou fazer o cachorro.